Na visita que o Modi fez essa semana ao Trump, ele era o primeiro-ministro da quinta maior economia do mundo. Só que até o final do segundo mandato do Trump, o Modi pode ser o líder da terceira maior economia do mundo. Do lado americano, claramente os Estados Unidos estão apostando no crescimento inexorável da Índia. No primeiro mandato do Trump, a relação entre ambos os países e ambos os presidentes já se mostrou bastante harmoniosa e alinhada. Mas o presidente que Modi encontrará agora é diferente do de anos atrás. Mais do que nunca, o Trump não liga para normas e regras. O governo Trump 2.0 ele é tão propenso a coagir parceiros quanto a cooperar com eles. E, como resultado, há mais pontos potenciais de atrito do que os diplomatas indianos gostariam. O comércio continua sendo um ponto crítico e a famosa agenda de America First, América em primeiro lugar, pode levar a novos conflitos sobre migração, defesa e tecnologia. Fazer uma pausa no vídeo antes de continuar, gente, para falar do nosso parceiro e patrocinador, a Insider. Eu tô com a minha Tech T-shirt e eu quero falar de uma novidade, que são as Working Wears. São as roupas que trabalham por você. São roupas que desamassam no corpo, então você não tem que ficar perdendo tempo trabalhando ali, passando a roupa. São roupas que elas não molham, ou elas têm uma resistência à água, então você não precisa levar outra roupa, assim por diante. Você não precisa gastar tantas vezes comprando tantas roupas, porque ela tem uma resistência maior. E elas te proporcionam um conforto térmico. Em vez de você sair com várias roupas diferentes, você sai com uma só que é mais apropriada para as mudanças de temperatura. Então, esse tipo de roupa é muito legal, funciona muito bem para você trabalhar, enfim, com essas diferentes situações e condições, em vez de você se preocupar tanto e perder tempo com a roupa. Além dessas, você tem todas as outras roupas que eu já comentei com vocês uma série de vezes aqui. Inclusive, estou com a minha Tech T-shirt, essa uma cor nova que eu estou usando, gostei demais dela, um outro azul, muito confortável como sempre, tecido tecnológico. E você pode olhar aqui no site, encontrar aquilo que você goste mais. Tem roupa masculina e feminina. Dá uma olhada, não esquece de usar o meu cupom, que é o ROCK. E com ele, então, você vai ganhar 12% de desconto. Então, vai correndo para o site, aproveita e dá uma olhada nessas roupas que trabalham para você, em vez de você perder tempo para se arrumar para ir trabalhar. Vamos voltar para o vídeo. A relação entre os dois países repousa sobre um consenso sólido. Ambos precisam um do outro para contrabalancear, reequilibrar a China. Um confronto mortal na fronteira entre a China e a Índia em 2020 empurrou Nova Delhi ainda mais para os braços do Tio Sam. O comércio dobrou na última década, atingindo cerca de 200 bilhões de dólares em 2024. Empresas americanas empregaram 1,7 milhão de pessoas na Índia e a economia americana se beneficia de uma diáspora indo-americana de 5 milhões de pessoas, dos quais 80% possuem diploma universitário. CEOs de origem indiana lideram empresas como o Alphabet e a Microsoft. A vitória do Trump nas eleições ela foi bem recebida pelos indianos. 84% dos indianos acreditam que ele será bom para a Índia. O maior percentual entre todos os países, segundo uma pesquisa do Conselho Europeu de Relações Exteriores, uma think tank. Além dos laços geopolíticos e econômicos, o Trump traz outros benefícios. Ele pode moderar as críticas dos Estados Unidos às compras do petróleo russo que a Índia faz, ou até mesmo liberar elas por completo com o fim das sanções. Ele também não está interessado em dar lições liberais sobre direitos humanos, algo que há muito tempo irrita as elites indianas. E para coroar essa relação, em 10 de fevereiro, o Trump assinou uma ordem executiva suspendendo a aplicação da Lei de Práticas Corruptas no Exterior, sob a qual Gautam Adani, um bilionário e aliado do Modi, enfrentava acusações nos tribunais americanos. Ainda assim, o nacionalismo marcante dos Estados Unidos e o desejo do Trump de trazer atividade econômica para dentro das fronteiras americanas podem criar tensões com a Índia.
que se vê como um ator totalmente independente e não como um aliado parcialmente subordinado e que também está ansiosa para fortalecer sua própria base industrial. Um problema é o comércio. No seu primeiro mandato, o Trump cancelou o status da Índia como parceiro comercial preferencial, que garantia tarifas reduzidas ou nulas. Ele também restringiu as importações indianas de petróleo iraniano por meio de sanções e aumentou as tarifas sobre o aço e alumínio indianos. Mesmo assim, desde então, o déficit comercial dos Estados Unidos com a Índia quase dobrou, de 24 bilhões de dólares em 2020 para 46 bilhões de dólares em 2024. Para evitar disputas comerciais, o Modi já está fazendo algumas concessões. O orçamento da Índia, divulgado no dia 1º de fevereiro desse ano, reduziu tarifas sobre uma lista eclética de itens americanos. Importadores indianos de gás natural liquefeito têm negociado compras maiores de fornecedores americanos antes da viagem do Modi aos Estados Unidos. Tensões sobre imigrantes ilegais nos Estados Unidos também estão no horizonte da interação dos dois. Com cerca de 725 mil pessoas, os indianos eram o terceiro maior grupo em 2022 de imigrantes ilegais, segundo estimativas do Pew Research Center, uma think tank especializada em pesquisas nos Estados Unidos. Assim como no comércio, o Modi prometeu cooperar nessa área também. Na primeira semana de fevereiro, 104 desses indivíduos foram escoltados algemados para um avião militar americano com destino a Punjab, sem nenhuma restrição do governo indiano, ao contrário do que outros países, mais notoriamente a Colômbia, fizeram. Mas o problema vai continuar em pauta. Atritos políticos sobre imigrantes ilegais podem prejudicar os fluxos legais de pessoas, particularmente aqueles da indústria de serviços de tecnologia da Índia. Para vocês terem uma ideia, cerca de 72% dos estrangeiros que receberam o tal do visto H-1B para trabalhadores qualificados no ano de 2022 a 2023 eram indianos. Dentro dos círculos mais radicais do trumpismo, esses vistos são intensamente criticados, embora outros aliados de Trump, incluindo o Elon Musk, os defendam. Agora, a terceira questão, ou o terceiro ponto a ser tratado, ou a gente prestar atenção na questão da relação dos dois países, é o tema da defesa. Algo que não deveria ser um problema, porque se tratando que ambos os países, Estados Unidos e Índia, têm um grande rival em comum, que é a China, esse assunto deveria ser transformado em algo mais tranquilo, mas, na verdade, nós estamos longe de ver isso. O mais recente acordo entre os dois países, que aconteceu em dezembro de 2024, autorizou a venda de 1,2 bilhão em helicópteros MH-60R e equipamentos americanos relacionados para a Índia. O governo Biden também atendeu ao desejo da Índia de construir sua indústria de defesa, aprovando a coprodução de motores a jato F-414 da General Electric, incentivando empresas de defesa americanas a fabricarem na Índia e dando ao governo Modi acesso à tecnologia militar. Um objetivo era ajudar a Índia a reduzir sua dependência de equipamentos militares russos, que representam 36% das suas importações de defesa. Pra vocês terem uma ideia, a Índia compra as baterias antiaéreas russas, a S-400, que são uma das mais avançadas do mundo. Isso faz parte do arsenal da Índia adquirido da Rússia. Já o Trump, ele é muito menos propenso a ajudar no impulso da fabricação na Índia e já pediu para o Modi que compre mais equipamentos americanos. Ele pode perder a paciência com a doutrina de multi-alinhamento da Índia, né? Essa neutralidade, essa posição que basicamente é se envolver com vários parceiros sem formalmente se aliar a nenhum deles. Então a Índia gosta de transitar, ela tem uma relação boa com o Putin, é uma relação mais ou menos com a China, mas está próxima do Ocidente, mas ela quer ser vista como autônoma e independente. Por exemplo, o Trump também pode pressionar a Índia a fortalecer sua parceria de segurança com os Estados Unidos, Japão e Austrália, no famoso Quad. Olhando ainda por um outro lado, a gente não pode descartar a hipótese e lembrar da questão da imprevisibilidade do Trump e a inclinação que ele tem sempre para dizer que fez acordos mirabolantes e surpreendentes. E um desses acordos pode ser com a China. E se isso acontecer, se os Estados Unidos tiver um acordo com a China de apaziguamento, ou de solução, ou de paz, ou de parceria, quem que vai ficar de lado
é a Índia. Não dá para a gente desconsiderar essa possibilidade nesse caso. E, por fim, a outra questão super importante é a da tecnologia. A Índia está alinhada com os Estados Unidos em vários aspectos. Por exemplo, ela removeu equipamentos da Huawei das suas redes de telecomunicações do mesmo jeito que os Estados Unidos, junto com o Ocidente, com as democracias ocidentais, fez uma mobilização para impedir que a Huawei fornecesse isso para o maior número de países possíveis. A Índia aderiu a isso, né? Também seguiu nessa mesma linha. A Índia baniu o TikTok muito antes dos Estados Unidos tomar a decisão desse banimento e atraiu grandes investimentos de gigantes do Vale do Silício como Amazon e Apple. Mas a ambição final da Índia é se tornar um grande player tecnológico por conta própria. E o governo Modi quer financiar a criação de um modelo de linguagem em grande escala indiano e está subsidiando fábricas de semicondutores. Ele promoveu fortemente programas como o Aadhaar, um sistema de identificação digital desenvolvido localmente. O tecnonacionalismo do Trump pode ir contra essas ambições indianas. E no dia 11 de fevereiro, o J.D. Vance, o vice-presidente americano, ele disse a uma plateia em Paris que o governo Trump garantirá que os sistemas de AI, inteligência artificial, mais poderosos sejam construídos nos Estados Unidos com chips projetados e fabricados por americanos. Ou seja, a melhor esperança da Índia é argumentar que as suas ofertas tecnológicas complementam o poder americano, seus sistemas baratos de pagamento e identificação poderiam oferecer uma alternativa aos modelos chineses em outros países do sul global, sem competir diretamente com os modelos americanos de ponta. Para finalizar, por anos, os analistas americanos céticos perguntaram o que o seu governo ganha em trabalhar com uma Índia volátil e infiel, questionando se a aposta na Índia valia a pena. O turbilhão de um segundo mandato do Trump pode levar mais indianos a fazerem a mesma pergunta sobre os Estados Unidos.